Olá, bem-vindo à nossa aula de Cultura Maker. Hoje o assunto, o assunto dessa semana será o Arduino, Essa primeira aula aqui a gente vai dar uma introdução mostrando o que é e as características que ele tem. As próximas aulas a gente deve ver e fazer alguns exemplos, mostrando que ele é relativamente fácil de ser usado até mesmo por crianças ou pessoas inexperientes, sem muito problema. Não precisa ser alguém da área tecnológica para entender como é que ele funciona. O que é o Arduino? Então, aqui já fala que ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica e que é open source, ele é livre, tudo que é feito para ele não se cobra nada, à exceção do hardware, da plaquinha, Mas ela é vendida num valor que é bastante interessante. Então, com pouco dinheiro, vamos dizer, consegue-se fazer bastante coisa nele, porque a maioria das coisas que são usadas são tecnologia open source, o que barateia também muito a fabricação da plaquinha, Na prática, ele é uma placa eletrônica que é expansível e que pode ser utilizada para o desenvolvimento de protótipos, adicionando inteligência a qualquer conjunto eletroeletrônico. Então, essa é o chan, do Arduino. Ele é uma plaquinha em que você programa ela, dando um nível de inteligência para aquela máquina que você está fazendo. Então, para automação, ela é fantástica. E também para a gente trabalhar essas questões de programação e de coisa, na escola também é bastante interessante, no LabMaker, LabMaker de escola. Então, ele não é, por ser uma plataforma, eu não posso dizer que ele é só uma plaquinha, uma pequena placa que tem um processador e diversas portas de comunicação. Não, ele tem uma série de módulos, que já vêm preparadas para ter uma fácil utilização e que permite uma infinita combinação de usos. Então, eu tenho a placa e os módulos que fazem coisas, A placa pensa e os módulos fazem, Fazem o quê? Faz uma opção de coisa. Ele avalia a luminosidade do ambiente, ele faz o motorzinho funcionar, ele acende uma lâmpada, Então, os módulos complementam a plataforma do Arduino, que é bastante interessante, O objetivo do projeto, desse projeto aqui, o projeto Arduino. Então, o objetivo do Arduino é criar ferramentas que são acessíveis. Então, ele foi desenvolvido primeiramente em 2005 por uma faculdade italiana, Eu não lembro o nome da cidade, não é uma das principais cidades da Itália, mas eles desenvolveram o Arduino, a plaquinha, para ser acessível, de baixo custo, extremamente flexível e fácil de usar por principiantes ou profissionais, onde a ideia básica deles era utilizar para o ensino, Mas isso daí transpolou, não. Ele saiu só da esfera de ensino e muita gente usa como equipamento e vende como equipamento. Por exemplo, a nossa CNC que temos no nosso laboratório aqui no IF, ela é um equipamento, um CNC, a gente já falou de corte, um CNC de corte, e que o processador que comanda ela é um processadorzinho de Arduino, do mais simples que tem, E o interessante,
a gente já tem há um bom tempo e que, num determinado momento, a gente perdeu o programa que fazia ela funcionar. Mas é interessante, com uma busca na internet, a gente achou o programinha, que é open source, instalou nela, ela voltou a funcionar. Né? Então, é uma ferramenta e tanto para ser utilizada. A placa. Né? O que é a placa? A placa é isso. Né? Ela é pequenininha. Né? Vocês devem estar vendo na tela do computador, ela é expandida, porque ela, na verdade, é metade do tamanho desse desenho aqui, na realidade. Ela é bem pequena, né? Do tamanho da palma da minha mão. Né? Então, a palma, não considerando os dedos, né? Então é do tamanho da palma da mão, ela é bem pequena. Esse é o modelo Uno, né? É o Arduino Uno. Essa é uma placa original. Ela vem com o símbolozinho da Arduino. Ela tem informação de que ela é do tipo Uno. Ela vem aqui, ó, feita na Itália e tal. Então essa é uma original, né? Do Uno. Tem vários modelos. Tem a Uno, tem a ESC, tem a Maxi, que tem muito mais negócio de saída, né? E tem a Slim, que ela é bem pequenininha, ela é bem estreita. É do tamanho do chip principal aqui, do Arduino. É desse tamanho, né? No tamanho real. Então, ela no tamanho real é do tamanho desse desenho aqui da fotografia do chip, né? Então, tem diversos modelos, a gente tem uma gama ampla de usos e eu acho que a mais barata de todas é esse modelo Uno. Eu tenho uma Uno, só que a minha é Xing Ling, né? Ela usa um processador um pouco diferente, que dizem que a versão 3 do Uno já não usa mais esse processador grandão aqui, agora usa um processador pequenininho, né? E aí vamos, o que é cada coisa nessa placa? Eu tenho uma entrada USB, né? Que às vezes é USB comum, às vezes é USB de impressora, né? Serve para o computador hospedeiro se comunicar com ele, né? Não necessariamente ele precisa ficar ligado, né? Ele funciona sozinho, sem o computador hospedeiro, né? Mas eu preciso do hospedeiro para exatamente inserir o programa dentro do processador principal. Então aqui é USB, entra energia pela USB, mas se eu não estiver utilizando USB, eu preciso que entre energia por aqui. Então é tipo um carregador de celular que você liga ele aqui e ele funciona autonomamente, né? Então ele tem o que? O processador, que é quem pensa, é aqui que vai ficar o programa, né? E esse chip, esse processador, ele comanda as saídas e entradas digitais. Então eu tenho, em princípio, aqui 13 saídas, menos a 0 e 1. Então, na verdade, eu tenho 12 saídas que eu posso ligar equipamentos em que eu vou ligar, desligar ou até ler algum comando, alguma coisa assim. Então, tem 12 saídas digitais, a 1 e 0 é de comunicação com o computador hospedeiro, né? Mas é possível também usar, né? Mas em termos, a gente tem 12 entradas, então eu posso ligar 12 lâmpadas, 12 motores, 12 e tal, dá para usar isso daqui. Eu tenho as entradas analógicas, que são para sensores, né? Sensores também podem ser ligados aqui, mas esses sensores normalmente eles... Aqui a saída é 0 e 1, né? Ou melhor, não está passando eletricidade, está passando eletricidade. Só isso. E com isso já dá para fazer muita coisa. Aqui não, aqui ele é analógico, quer dizer, pode entrar um valor entre 0 e 1023 ou 1024, eu não lembro, mas eu posso ter um valor picado, então ele tem como ler esse valor analógico, né, o pseudo-analógico, né, porque alguns sensores, como por exemplo de luminosidade, que pode estar muito claro, mediamente claro, pouco claro, escuro, então ele consegue passar informação nessa variação.
Esses contatos aqui, né, eles são de energia, né? A própria placa de Uno ela fornece energia, se for o caso, né? O que na maioria dos projetos não é interessante. É melhor que os motores e tal funcionem com abastecimento de energia próprio, né? Mas dá para usar, por exemplo, em lâmpada, alguma coisa assim, um botão que exige pouquinha energia, dá para usar, né? A energia vinda da própria plaquinha do Uno, né? Plaquinha do Arduino. Essas são as principais, né? As principais características da placa, né? As outras aqui, eu, para falar a verdade, não sei muito bem, né? Porque já é coisa mais avançada de eletrônica. Eu também não tenho muito interesse em entrar na eletrônica, eu tenho interesse em usar a placa, né? Que é o mais legal. Ela tem uns LEDzinhos aqui que ajudam, por exemplo, toda vez que o 13 usa, esse LEDzinho acende. Então eu sei que o Arduino está funcionando porque esse LED está piscando. Eu sei que o Arduino ele está ligado porque tem um outro LED aqui, acho que é esse daqui, né? Tem um outro LED que está aceso, então ele está ligado. Se ele está funcionando, ele está piscando. Então tem algumas outras coisinhas que dá para usar, mas fora isso eu não sei, né? Pode ser que no futuro eu precise e aí eu possa até estudar, mas aqui, esse daqui é o que diz que ele está ligado, né? Então, ele é bem educativo, vem escrito tudo que precisa na placa, então ele quase que não precisa de manual. A programação. A programação, né, é uma forma de ensinar, né, ao processador como que ele lida com aquelas portas de entrada e saída, né, e permitindo a ele fazer cálculos pré-definidos, né, e decidindo quando eu vou ligar ou desligar um aparelho. Então ele pode fazer cálculo, ele pode fazer medição, ele pode ensinar, né? Ou ensinar, ele pode controlar um determinado aparelho, ligando ou desligando o aparelho, ou fazendo ele andar mais rápido ou mais devagar. Então, controle de motor, ele pode não só ligar ou desligar o motor, mas ter controle de velocidade. A programação ela é feita no padrão C++, né? Não é exatamente o C++, porque eles fazem umas adaptações para simplificar, mas o código é muito parecido com o C++, né? Ele tem uma ideia, a ideia é que ele é um programinha, vou mostrar no próximo slide o que é a IDE, né? A interface de desenvolvimento amigável, né? E ela tem uma ideia então própria, né? Em que eu instalo num computador hospedeiro, né? E a IDE também ela é responsável para transferir o programa do computador hospedeiro para a plaquinha, né? Ela faz a IDE, ela transforma essa linguagem aqui que é o C, transforma em linguagem de máquina e joga para dentro da plaquinha, né? Por que ele não é exatamente o C++? É porque ele tem algumas coisas aqui que são específicas. Por exemplo, o void, isso daqui é do C++, né? O void é a indicação de que isso daqui é uma subrotina, isso daqui é uma subrotina, né? Mas é obrigatório ter sempre o void setup e o void loop. Então, o setup indica tudo que tem que ser habilitado, e o loop é o que geralmente faz as coisas funcionarem. Então, esse, por exemplo, aqui, ele faz acender um LED. Então, ó, high é porque vai acender o LED. Ele espera 1 segundo, né? 1 segundo, 1000, né? É 1 milissegundo. Então, 1000 vezes milissegundo é 1 segundo. Então, ele espera 1 segundo aceso, aí ele apaga o LED, fica 1 segundo aceso. Como é um loop, ele volta para a primeira, ele acende, fica 1 minuto aceso,
apaga, fica 1 minuto apagado. Então é um pisca-pisca, né? A gente vai tentar fazer isso daqui na próxima aula, né? Mostrando como é que faz usando um programa, né? A gente vai começar com um pisca-pisca, depois vai tentar fazer uns outros para a gente ver o funcionamento do Arduino. Essa é a IDE, né? Então é a janelinha que abre no computador, né? Nela é que eu vou escrevendo, né, os comandos que o processador tem que seguir, né? É nela que eu faço a transferência para a placa, né? Esse daqui é um pouco diferente do que eu uso. Eu acho que isso daqui é para tirar da placa o que tem nela, para você analisar e modificar. E eu acho que esse aqui é para mandar, esse é para gravar, né? Esse é o arquivo novo, esse é para gravar e tirar do computador, né? Porque você grava essas coisas aqui e usa quando precisar, né? E acho que esse é o teste e esse daqui é exatamente para jogar dentro do Arduino. O mais legal da interface não é que você programa, é que ela vem com uma biblioteca que é completa, ela funciona para todos os módulos que a gente precisa. Então, se eu quiser usar um botão, eu uso a biblioteca do botão e é só usar um comando, pronto, está resolvido a questão. Então, por isso que ele facilita muito a programação também, né? Então a gente vai depois ver como é que funciona também a ideia, né? Módulos, né? Então, isso que eu falei, tem uma infinidade de módulos que eu posso conectar no Arduino, né? Sejam módulos acionadores, sejam módulos sensores. Então, ó, um módulo de alimentação de energia, né? Controle de áudio e voz, né? Ele pode ouvir e, né? Eu posso, por exemplo, transformar ele como é que é, um porteiro eletrônico. Então ele vai pegar o som lá, vai passar para outro lugar. Ele pode medir pressão atmosférica ou pressão propriamente dita, né? Ele tem células de carga que mede a pressão que está sendo feita. Por exemplo, se eu botar uma caixa em cima de uma célula de carga, ela mede o peso daquela caixa, né? Ele tem conexões Bluetooth wireless para, por exemplo, se eu quiser fazer um drone, dá para fazer e eu faço a comunicação do drone. Acho que basicamente é melhor fazer por Bluetooth do que o wireless, né? O wireless precisa de uma rede, né? Tem conversores gerais para utilizar um equipamento ou outro, controle de cores, né? Então ele tem um sensor que ele identifica se é azul, verde, amarelo, e na verdade ele identifica o código RGB, né? Então ele sabe se é vermelho, verde, né? E preto, né? RGB. Então ele identifica qual que é a cor, né? Então é quase que um olho, né? Ele mede corrente elétrica, ele mede gases, mede luminosidade. Então luminosidade junto com cores é basicamente um sensor olho humano, né? Ele tem movimento e proximidade, então ele detecta se está chegando perto ou longe de um objeto, quando ele está em movimento, né? Ou ele detecta que foi colocado um objeto na esteira, que a esteira pode funcionar. Então, outros módulos, né? E outros sensores foi colocado aqui porque eu tirei isso daqui, na verdade, de um site de compra de material de Arduino, um site especializado em eletrônica / eletrônica Arduino, né? Então, outros módulos aqui não encaixa nenhum desses daqui, ó. Peso e carga, ele tem sensor de tempo,
né? Medidor de tempo, então você pode inserir um relógio no Arduino, um relé que liga qualquer coisa, então você pode ligar no relé uma televisão. Então você liga e desliga a televisão pelo Arduino, né? Ou um chuveiro elétrico, ou qualquer coisa, um ar-condicionado, qualquer coisa. O relé ele tem essa capacidade. Eu só preciso ter um relé adequado, né? Para coisa que puxa muita energia, tem que ser um relé mais parrudo ou coisa e tal, né? Que escuta ou faz, né? Ou é tipo um alto-falante ou um microfone. Tem uns que medem temperatura e umidade, né? Tem aquele clássico de botar um sensor dentro de um vasozinho e ele dizer se está precisando molhar ou não a terra, né? Tensão, ele lê tensão ou corrente, né? Ele é suscetível ao toque também, então se você encosta a mão ou ele encosta em alguma coisa, né? Ou um botão propriamente dito, é um sensor de toque, né? E válvulas solenoides também. Válvula solenoide é uma válvula que você coloca numa tubulação, né? Por exemplo, de água. E a válvula solenoide ela abre a água ou fecha a água a partir de um comando elétrico. Então também existem válvulas solenoides para o Arduino, né? O que, olhando isso daqui, já dá uma infinidade de usos diferentes, né? Já passa na cabeça dele o que pode ser usado num projeto qualquer. Aqui tem uns exemplos que eu peguei, né? Então esse daqui é um sensor. A partir de ultrassom ele vê a proximidade de objetos, ou a proximidade do objeto, ou se o Arduino está o projeto está se aproximando de alguma coisa, de um objeto. Então ele detecta a presença e manda um comando dizendo que tem que desviar, por exemplo, se for um carrinho. Este daqui é um sensor de movimento e um giroscópio também, né? Então eu coloco isso daqui, por exemplo, num drone. Eu sei se o drone está derivando para um lado ou para o outro, se o drone está muito rápido ou muito devagar, se ele está subindo ou descendo, né? Então, outra coisa interessante. E esses daqui são os relés. Então, eu com uma entrada de energia, eu ligo ou desligo o relé. E o relé, quando ele liga ou desliga, ele liga uma corrente ou desliga uma corrente. Então, eu posso ligar uma televisão aqui, né? E fazer com que, por exemplo, por telefone eu ligue ou desligue a televisão, né? Isso tem diversas finalidades, né? É só pensar, né? E temos também os shields, que é uma placa, né? É uma placa que acopla exatamente, né, direitinho em cima do Arduino. E ela é uma solução completa e pré-montada. Então, ao invés de eu montar, por exemplo, isso daqui é um joystick. É um joystick tipo de jogo, de Xbox e tal, né? Só que é só a parte eletrônica. Então, esse é um joystick. Ao invés de eu ter que montar isso numa plaquinha específica com os botões, liga e desliga e tal, esse comando, ele já vem pronto, é só você comprar e acoplar. Seu Arduino já virou alguma coisa. Por exemplo, então, esse daqui transforma o seu Arduino num controle remoto. Não, num joystick. Que pode ser, por exemplo, o controle remoto de um drone, né? Este daqui, ele transforma o seu Arduino num... Num equipamento de eletrônica que ele Ele é um osciloscópio, agora lembrei. Ele é um equipamento em que você entrando com uma determinado
corrente elétrica, ele mede se aquela corrente é contínua, se é alternada, se ela tem aquela ondulação senoidal, se tem ondulação quadrada. Então é um osciloscópio, é muito utilizado no laboratório de física e também na parte de eletrônica. Né? Eletrônica nem tanto, mas também pode ser muito utilizado na física. Então quer dizer, o shield já vem montadinho, você com um desses daqui você monta, você encaixa no Arduino, pronto, você já tem um osciloscópio funcionando, né? Este daqui é um dos mais caros, um shield mais caro, acho que uns R$200, um negócio assim, né? Às vezes se você comprar como é que é aqueles chineses, né? Um AliExpress e tal, você compra até bem mais barato, né? Mas esse daqui é em torno dos 200 e esse daqui já é muito baratinho, vamos dizer, em torno dos 30, 40 reais, né? Eu comprei um shield e com vários relés já montados nele custou R$28, né? Então ele por um preço razoável dá para usar ele sem problema, né? Para comprar e usar já você agiliza muito o seu protótipo. E aqui é um exemplo de um protótipo eletrônico. Então você tem o Arduino e você liga com esses fiozinhos que a gente chama de jumper, né? Você encaixa a pontinha dele nesses buraquinhos e você usa uma placa que é chamada de protoboard, né? Onde você encaixa todos os elementos eletrônicos que você precisa. Então tem resistor, tem um LED que acende se você precisar, tem um chip que pode ser ligado aqui, tem um botãozinho de liga e desliga, outro LED aqui. Então é aqui que você monta o equipamento eletrônico como um todo. Então aqui é a cabeça e aqui são os braços, né? O que o meu Arduino vai fazer na realidade. Então ele vai controlar um chip, ele vai controlar isso, uma saída de energia, vai acender ou apagar um LED, o que for. Então a gente monta isso daqui. Normalmente isso daqui é um protótipo temporário. Então você faz ele para testar. Está funcionando? A gente manda fazer uma plaquinha, ou manda fazer ou faz, né? Um circuito impresso, né? E prende soldado, né? Você solda esses elementos que você precisou na plaquinha e fica definitivo lá, ele funciona para sempre, né? Mas na filosofia Maker a gente costuma usar mesmo a plaquinha e quando eu preciso usar a plaquinha para outra coisa eu desmonto isso tudo, né? E faço outra coisa. E eu quero fazer mais outra coisa, eu desmonto e vou fazendo, e vou mudando. Então é um negócio bastante tranquilo. E a gente acaba, né, às vezes numa parafernália dessa daqui, mas que funciona perfeitamente, né? Esse inclusive prende o Arduino para ele não ficar girando, né? Ele é muito levinho, então eu prendo ele com um elástico na protoboard e ligo tudo e funciona, né? Só não é muito bonito, mas funciona. Então isso é a apresentação do nosso Arduino, né? Próxima aula a gente vai ver que existe um simulador, né, na internet feito para Autodesk que eu simulo o funcionamento, né, do Arduino assim como se fosse um joguinho, né? Você vai pegando as peças e colocando nos lugares, vai pegando o fio, ligando isso com aquilo. Tem uma janelinha do lado onde eu boto a programação, aí você manda rodar e ele faz o que você precisa, né? Gira o motor, liga alguma coisa, né? Então, a próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos para vocês. Quem não quiser comprar um Arduino, mas quer testar como é que ele funciona, como é que é e ver como que é interessante, né? Pode usar esse programa que é gratuito. Na verdade, ele não é um programa, né? Ele é um site, né? Você trabalha logado, né? E você pode aprender a usar o Uno sem precisar comprar nada, né? Mas é isso. Por hoje é só. Até a próxima aula. Obrigado.